Olá a todos meus amados irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos a mais um dia. Glória a Deus em todo o tempo, Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome seja santificado em todo o tempo, em todo o lugar, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja sempre feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Obrigado pelo pão diário que tu nos dás e perdoa as nossas dívidas, Pai, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixes cair em tentação, mas antes disso, Senhor, livra-nos do mal. Eu peço somente a Ti, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, agradecendo-te por esta comunhão diária que nós temos aqui e, obviamente, àqueles que não têm uma congregação, que eu peço que eles entendam a importância de estar a congregar num lugar para comunhão e para caminharem juntos para Cristo Jesus e em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. E é através dele, através de Cristo, que eu oro. Amém. Meus amados irmãos, hoje nós vamos continuar, claro, aquilo que nós estamos a ler e vamos começar desde Deuteronômio 21:1. Quando estiverem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá e alguém for encontrado morto no campo e não se saiba quem o matou, as autoridades e os juízes medirão a distância do local onde está o cadáver até às cidades vizinhas. Quando se determinar qual é a cidade mais próxima, as autoridades da cidade escolherão do rebanho uma novilha que nunca tenha sido usada para trabalhar no campo e nunca tenha puxado um arado. Levarão a novilha a um vale que não tenha sido lavrado nem semeado e pelo qual passe um ribeiro. Ali no vale quebrarão o pescoço da novilha. Os sacerdotes levitas se aproximarão, pois o Senhor seu Deus os escolheu para servirem diante dele e pronunciarem bênçãos em seu nome. Cabe a eles decidir todos os casos legais e criminais. As autoridades daquela cidade lavarão as mãos sobre a novilha cujo pescoço foi quebrado e dirão: nossas mãos não derramaram o sangue dessa pessoa, nem vimos o crime acontecer. Ó Senhor, perdoa o teu povo, Israel, o qual libertaste. Não culpes o teu povo pela morte de um inocente. Assim, serão absolvidos da culpa pelo sangue da pessoa. Desse modo, vocês removerão do seu meio a culpa pela morte da vítima e farão o que é certo aos olhos do Senhor. Quando vocês saírem para guerrear contra seus inimigos e o Senhor, seu Deus, entregá-los em suas mãos e vocês os fizerem prisioneiros, pode acontecer de algum de vocês vir uma mulher bonita entre os cativos, sentir-se atraído por ela e desejar casar-se com ela. Nesse caso, leve-a para casa, onde ela raspará a cabeça, cortará as unhas e trocará as roupas que estava usando quando foi capturada. Ela ficará em sua casa, mas você deixará que ela fique de luto pelo pai ou pela mãe por um mês inteiro. Pelo pai e pela mãe por um mês inteiro. Depois disso, você se casará com ela. Passará a ser seu marido e ela será sua esposa. Se depois do casamento ela não o agradar, liberte-a. Não a venda nem a trate como escrava, pois você a humilhou. Se um homem tiver duas esposas e amar apenas uma delas, mas ambas lhe derem filhos homens, e o filho mais velho for da esposa que ele não ama, quando dividir sua herança, o homem não poderá dar a porção maior ao filho da esposa amada, como se este fosse o filho mais velho. Terá de reconhecer os direitos do filho mais velho, da esposa não amada, dando-lhe porção dobrada. Ele é o primeiro filho do vigor de seu pai, e os direitos do filho mais velho lhe pertencem. Amados, quando a Bíblia diz aqui, se um homem tiver duas esposas, a Bíblia não está a sugerir que o homem tenha duas esposas, ok? Cristo Jesus falou disso, a Bíblia toda fala sobre isso. Cristo Jesus deu o exemplo de Adão e Eva. Foram feitos um para serem um. Ok? Então porquê é que davam carta de divórcio? Estava lá a dizer. Está lá a dizer no Novo Testamento. Perguntaram isto aqui. E Jesus responde: por causa da dureza do coração dos homens. Ou seja, por causa dos vossos pecados, a sociedade vai permitindo esse tipo de coisas. E nesse caso,
por causa da dureza do coração, dos pecados do homem, é que a lei está a existir. Porquê? Os homens eram maus. Por serem maus, eles necessitavam da lei, ok? E a lei, neste caso, diz, se um homem tiver duas esposas e amar apenas uma delas, já que o homem está a defraudar as mulheres, então que ele, no mínimo, honre de certa maneira, ok? No mínimo, aqui está a dizer. Mas Deus quis isto. Não, Deus não queria isto. Os homens é que são pecadores. Aqui eu falo a humanidade e, neste caso específico, o homem masculino tendo duas mulheres, ok? Se um homem tiver um filho teimoso e rebelde que não obedece ao pai nem à mãe, apesar de eles o disciplinarem, o pai e a mãe levarão o filho até à porta da cidade e dirão às autoridades ali reunidas: este nosso filho é teimoso e rebelde e se recusa a obedecer, é mau caráter e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o executarão por apedrejamento. Desse modo vocês eliminarão o mal do seu meio, e todo Israel ficará sabendo disso e temerá. Simão, mas isso aí é muito agressivo. Realmente, amados, é agressivo mesmo. Mas uma coisa que está a falhar nos dias de hoje é esta educação dos pais. Mas os pais educam. Sim, educam, mas o filho é a pessoa mais perfeita do mundo. E não é assim, amados. Não é assim. Simeão, mas tu não és pai. Ainda não sou pai. Mas, permitindo Deus, eu serei um pai em que entenda estas coisas, ok? Por isso é que eu gosto de ler antes das coisas acontecerem, que é para eu estar preparado. O meu filho poderá vir a ser rebelde mesmo eu educando. Isso poderá acontecer. O meu filho, se eu não o corrigir, ele vai se tornar um rebelde. Ou seja, amados, isso pode acontecer, ok? Mas que a culpa não seja dos pais, caso o filho seja um rebelde, ok? Que a culpa não seja dos pais. Isso é importante. Se alguém cometeu um crime que merece a pena de morte e por isso foi executado e pendurado numa árvore, não deverá permanecer pendurado ali durante a noite. Enterrem o corpo no mesmo dia, pois todo aquele que é pendurado é maldito aos olhos de Deus. E aqui nós vemos que Jesus se tornou maldito por nossa causa, ok? Desse modo vocês evitarão a contaminação da terra que o Senhor seu Deus lhes dá como herança. Se você ver solto por aí o boi ou a ovelha de um israelita, não fuja de sua responsabilidade. Devolva o animal ao dono. Se o dono não morar por perto ou se você não o conhecer, leve o animal para a sua casa e fique com ele até o dono vir procurá-lo. Então devolva o animal. Faça o mesmo se encontrar um jumento, uma peça de roupa ou qualquer outra coisa que alguém tenha perdido. Não fuja de sua responsabilidade. Se você vir o jumento ou o boi de um israelita caído no caminho, não o ignore. Vá e ajude o dono a levantar o animal. A mulher não deve usar roupas de homem e o homem não deve usar roupas de mulher. Quem age desse modo é detestável aos olhos do Senhor seu Deus. Eu acho interessante, amados, que quando chega à parte de imoralidade sexual, quando chega à parte de depravação... Agora a palavra fugiu-me mesmo. Depravação. Quando chega a esse tipo de perversidade, amados, Deus não diz na Bíblia que Ele odeia ou que apenas não gosta. Não, Ele diz que é detestável aos olhos do Senhor. Este detestável aqui é muito agressivo. É muito agressivo. Eu até creio que tenha incluído lá a palavra de nojo, no sentido de como é que é possível. Ok, amados? Então reparem, claramente aqui em Israel, os homens tinham um estilo de roupa, as mulheres tinham outro estilo de roupa. Simeão, mas nos dias de hoje a mulher usa calça. Mas eu não acho que calça seja de homem apenas. Tanto é que há culturas que o homem usa saia. Ou seja, não quer dizer no estilo que nós temos o entendimento. Quer dizer no estilo da cultura. Reparem, se um homem usa roupa larga até, ok, e a mulher usa roupa justa, que é o que está na nossa cultura,
Se a mulher usar roupas largas e o homem usar roupas justas, por exemplo, eu não estou a dizer roupas largas no sentido, fica bem no meu corpo, pelo menos não me sinto mal. Não, não é isso. Roupas largas, daquelas mesmo largas, que faz parecer um homem, basicamente. Isso, amados, nos tempos de hoje, para a nossa cultura, provavelmente isso aí é o que nós vemos aqui, ok? Não tem a ver com uma roupa específica, tem a ver com o que remete aquele tipo de roupa. Roupa justa ao corpo remete a mulher, não remete a homem. Só que infelizmente, olha o que é, hoje em dia temos homens a usar roupas muito justas e depois acham que isso é másculo. Não é. Isso aí é feminino mesmo. Roupa muito justa ao corpo é algo feminino, ok? Esta blusa fica toda apertada e tudo mais. Amados, por favor, vamos só entender o que é suposto. Mas nós temos que entender uma coisa. Mesmo isto aqui que eu acabei de dizer é um exemplo. Ok? O que nós temos que entender é, aquele homem aparentemente parece uma mulher. Parece. É detestável aos olhos do Senhor. Aquela mulher aparentemente parece um homem. Parece. É detestável aos olhos do Senhor. Aquele homem aparentemente parece um homem. Sim. É agradável. Aquela mulher parece uma mulher. Sim. É agradável. Ok? Se acontecer de você encontrar um ninho de um pássaro numa árvore ou no chão e houver nele filhotes ou ovos que a mãe esteja chocando, não leve a mãe junto com os filhotes. Leve os filhotes, mas deixe a mãe para que você prospere e tenha vida longa. Quando você construir uma casa nova, coloque um parapeito em torno do terraço. Desse modo, se alguém cair do terraço, você e sua família não serão culpados pela morte da vítima. Não plantem nenhuma outra semente entre as videiras e em seu vinhedo. Se o fizerem, estarão proibidos de usar tanto as uvas desse vinhedo como o fruto da outra plantação que semearem. Não arem a terra com um boi e um jumento presos ao mesmo jugo. O boi tem que estar com o boi, o jumento tem que estar com o jumento, para as alturas serem iguais, para caminhar ser igual, ok? Que é para o jugo não estar a fazer isto aqui, ok? Mas para ser algo tranquilo, apesar de ser um peso, é dividido por dois, de maneira equivalente. Não usem roupas feitas de fios de lã e linho entrelaçados. Coloquem franjas nas 4 pontas do manto com o qual vocês se cobrem. Amados, isto é uma questão de entendermos o Antigo e o Novo Testamento. Não usem roupas feitas de fios de lã e linhos entrelaçados. Atualmente é o que há mais, é isto aqui, ok? Coloquem franjas nas 4 pontas do manto com o qual vocês se cobrem. Amados, nós temos que entender uh, cada frase desta com o Novo Testamento, obviamente, aqui incluído. Então, coloquem franjas nas 4 pontas do seu manto com o qual vocês se cobrem. Este aqui era um mandamento lá. Nós agora não temos este mandamento, ok? E este aqui também não. Se um homem se casar com uma mulher e depois de ter relações com ela, rejeitá-la e acusá-la publicamente de conduta vergonhosa, dizendo: quando me casei com esta mulher descobri que ela não era virgem, então o pai e a mãe da mulher levarão a prova da virgindade da filha até à porta da cidade, onde as autoridades estarão reunidas. O pai lhes dirá: dei minha filha em casamento a este homem, e agora ele a rejeitou. Acusou-a de conduta vergonhosa, dizendo: descobri que sua filha não era virgem. Aqui está, porém, a prova da virgindade de minha filha. Então os pais estenderão o lençol da filha diante das autoridades. Eles pegarão o homem e o castigarão. Basicamente, amados, qual é que é a prova aqui? A prova é que a mulher, quando perde a sua virgindade, ela sangra. E, eu não sei se 100% das vezes é assim, mas eu creio que sim. Não sei, ok? Mas
Tenho quase certeza que sim. E isto era uma prova, ok? Então o que é que aconteceria? O que é que tinha acontecido aqui? Esse homem teve relações com essa mulher, depois rejeitou-a. Só que os pais levavam a prova. Qual era a prova? A prova era aquele lençol. Ei, isso era muito estranho. Realmente era estranho mesmo. Era estranho mesmo, mas era a maneira como eles agiam na altura. Então o homem será castigado quando os pais apresentarem a prova. Também lhe aplicarão uma multa de 100 peças de prata que ele pagará ao pai da mulher, uma vez que acusou publicamente de conduta vergonhosa uma virgem de Israel. Ela continuará a ser esposa do homem e ele jamais poderá se divorciar dela. É. Mas se as acusações do homem forem verdadeiras, aqui obviamente é o adultério. Agora o que nós vamos ler é sobre o adultério. E ele puder provar que a mulher não era virgem, então ela será levada até à porta de casa de seu pai e ali será executada por apedrejamento pelos homens da cidade. Ela cometeu um crime vergonhoso em Israel, praticando imoralidade sexual enquanto vivia na casa de seus pais. Desse modo vocês eliminarão o mal do seu meio. Isto atualmente, amados, o padrão está muito baixo. Se o homem for flagrado cometendo adultério, ele e a mulher terão de morrer. Desse modo vocês eliminarão o mal do meio de Israel. Se o homem encontrar uma moça virgem prometida em casamento e tiver relações sexuais com ela dentro da cidade, levem os dois para a porta da cidade e executem-nos por apedrejamento. A mulher é culpada porque não gritou por socorro e o homem deverá morrer porque humilhou a esposa de outro homem. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Mas se o homem encontrar a moça prometida em casamento no campo e a violentar, somente o homem deverá ser morto. Não façam nada à moça. Não cometeu crime algum que mereça a pena de morte. É tão inocente quanto uma vítima de homicídio. Uma vez que o homem a violentou no campo, deve-se presumir que ela gritou, mas não houve quem a socorresse. Se um homem tiver relações com uma moça virgem, mas que não esteja prometida em casamento, e eles forem descobertos, o homem pagará ao pai da moça 50 peças de prata. Uma vez que ele humilhou a moça, se casará com ela e jamais poderá se divorciar. Nenhum homem tomará por mulher alguém que foi esposa de seu pai, pois isso desonraria seu pai. E aí nós vemos, creio que o primeiro filho de Israel, de Jacó. Eu não tenho a certeza. Ruben. Eu acho que ele teve com uma das concubinas do pai. Mas o pai também tinha mais do que uma mulher. Infelizmente sim. Mas mesmo assim o filho desonrou nessa maneira, ok? Interessante. Isto aqui é muito, muito interessante, amados. Quando nós aprendemos isto aqui, nós entendemos muito mais das outras narrativas do Antigo e do Novo Testamento também. Vou só dizer aqui uma coisa. Lembrem-se daquele momento em que os fariseus e mestres da lei encontram uma mulher, flagram uma mulher que estava a cometer adultério e levam para Jesus, ok? Vejam a quantidade de coisas que Jesus veio mostrar a eles o que realmente significado, o verdadeiro significado. Lucas 9:51 diz, como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém, enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano, a fim de fazerem os preparativos para a sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los?
Reparem, Jesus estava a ir para um povoado samaritano, a fim de fazerem os preparativos para a sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Ou seja, como Jesus estava a caminho de Jerusalém, eles não deram muito caso. Oh, ele está de passagem, não vai ficar aqui. Então Tiago e João, calmos como eram, perguntaram: Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Isto até mostra bastante fé, se nós formos a ver, ok? Mas vejam o que Jesus fez. Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu, e seguiram para outro povoado. Alguns manuscritos acrescentam: e ele disse: vocês não sabem como é o vosso coração, pois o Filho do Homem não veio destruir vidas, mas salvá-las. Então, amados, por exemplo, o texto recebido, Almeida Corrigida Fiel, esses textos, nessa versão aí, nessa versão do texto recebido, a versão bíblica com o texto recebido, ela vai ter isto aqui, ok? Com o texto crítico ela não vai ter. Mas aí, aqui até nos dá uma ideia do porquê a repreensão, vou dizer até severa, que Jesus deu a Tiago e a João. Pois o Filho do Homem não veio destruir vidas, mas salvá-las. Fazer descer fogo do céu. Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: as raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E a outra pessoa, ele disse: siga-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Isto aqui, amados, vamos ver esta última parte aqui. Jesus disse a uma pessoa: siga-me. Essa pessoa disse: não, deixa-me só sepultar o meu pai. Em primeiro lugar, nós não sabemos se o pai estava morto. Eu acho que não. Ele estava a dizer: oh, deixa o meu pai morrer e depois eu faço o teu trabalho. Mas o trabalho que tu disseste, Jesus. Mas Jesus disse: deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir anunciar o reino de Deus. Ou seja, você, porém, deve ser vida. Eu acho isso interessante, amados, porque nós dizemos assim: então eu posso ignorar os meus pais porque eu vou anunciar o reino de Deus. Amados, Jesus está a falar com um homem específico. E a outra pessoa, Jesus disse: siga-me. Esse homem, ok? Ele não estava a falar aqui para todas as pessoas. Inclusive, amados, uma coisa interessante é que o homem deu uma desculpa para não fazer a vontade direta de Deus. E nós sabemos, amados, por exemplo, o outro homem ao qual foi expulso uma legião de demónios, esse homem aí, ele queria seguir Jesus e Jesus disse: não, tu vais para a tua casa dar testemunho. Ou seja, cada caso é um caso. Agora, uma coisa é certa, amados. O nosso ministério, nós temos que servir em primeiro lugar a nossa família. Diretamente, obviamente, apontando para Cristo, obviamente. Mas esse vai ser o primeiro ponto principal do nosso ministério, ok? Agora, há pessoas que, por exemplo, não têm família, ou a família está tranquila, tem outras pessoas que possam cuidar e tudo mais. Isso é uma coisa, amados, mas mesmo assim, cabe a nós cuidarmos. Filhos cuidem dos pais quando eles estão mais velhos. Pais, obviamente, cuidam dos filhos. E cuidar uns dos outros, amados. Esse é o objetivo aqui, ok? Nós vemos que os fariseus hipócritas que eram, eles disseram que davam todo o dinheiro e toda a sua atenção para o templo e com isso diziam aos pais que não podiam dar a atenção e o dinheiro para eles. E os pais passavam dificuldades e tudo mais porque o fariseu percebia que era mais fácil estar lá no templo e tudo mais. Hipócrita. E Jesus diz assim: por causa de uma tradição vossa, vocês anulam o mandamento de Deus.
Honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem e tenhas mais dias sobre a terra. Mais e bons dias sobre a terra. Outro ainda disse: Senhor, eu seguirei, mas deixe que antes me despeça de minha família. Mas Jesus lhe disse: quem põe a mão no arado, ou seja, quem vai trabalhar, e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Amados, por isso é que a decisão tem que ser... Ela tem que ser firme, tem que ser a decisão de uma vida. Por isso é que não é assim, quem quer receber Jesus? Uhul! Boa! Depois a pessoa vai para a antiga vida como se fosse agora uma pessoa nova, mas não vive, nem sabe o que é que isso significa seguir a Cristo, ok? Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante 2 a 2 às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Estas foram as suas instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita. Peçam que ele envie mais trabalhadores para seus campos. Agora vão e lembrem-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras. E não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: que a paz de Deus esteja nesta casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhes derem. Ou seja, a bênção daquela casa também era a companhia. Talvez até seja, principalmente a companhia do discípulo. Pois quem trabalha merece seu salário, ou seja, permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, o que vos derem. Pois quem trabalha merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ela os receber bem, comam o que lhes oferecerem. Curem os enfermos e digam-lhes: agora o reino de Deus chegou até vocês. Mas se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam: limpamos de nossos pés o pó desta cidade em sinal de reprovação. E saibam disto: o reino de Deus chegou. Eu lhes garanto que no dia do juízo, até Sodoma será tratada com menos rigor que aquela cidade. Salmo 74, 1 a 23. Salmo de Asaf. E aqui Salmo é Masquil. Nós já falámos muito sobre isto aqui, ok? Ó Deus, porque nos rejeitaste por tanto tempo? Porque é tão intensa a tua ira contra as ovelhas de teu pasto? Lembra-te de que somos o povo que adquiriste muito tempo atrás, a tribo que resgataste como tua propriedade. Lembra-te ainda do Monte Sião, a tua habitação. Quando o salmista está aqui a dizer lembra-te, ele não está a querer lembrar de Deus. Deus não se esquece. O que o salmista está a fazer é aquilo que tu e eu fazemos quando oramos involuntariamente. Nós fazemos isso. Que é para nós, quando mesmo que estejamos a falar com Deus, nós falamos isso por nossa causa, para que essa esperança e confiança permaneça. Caminha pelas ruínas assustadoras da cidade. Vê como o inimigo destruiu o teu santuário. Ali teus inimigos deram gritos de vitória. Ali hastearam suas bandeiras de guerra. Usaram seus machados como linhadores no bosque. Com machados e picaretas despedaçaram os painéis entalhados. Entalhas, mas o que é que isso significa? Gravar, esculpir. Incendiaram todo o teu santuário, profanaram o lugar de habitação do teu nome. Pensaram, vamos destruir tudo. E queimaram todos os lugares de adoração a Deus. Já não vemos teus sinais, não há mais profetas, e ninguém sabe quando isso acabará.
Até quando, ó Deus, permitirás que nossos inimigos te insultem? Acaso deixarás que blasfemem teu nome para sempre? Porque retens tua forte mão direita. Estende-a com poder e destrói-os. Tu, ó Deus, és meu rei desde a antiguidade e traz salvação à terra. Com tua força dividiste o mar e despedaçaste as cabeças dos monstros marinhos. Esmagaste as cabeças do Leviatã. A identificação do Leviatã é controversa. As propostas vão desde uma criatura terrestre até um monstro marinho mítico da literatura antiga. Então não se sabe bem o que é. E o deste como alimento aos animais do deserto. Fizestes jorrar fontes e riachos e secastes rios de águas torrenciais. Tanto o dia como a noite pertencem a ti. Tanto o dia quanto a noite pertencem a ti. Criaste a luz das estrelas e o sol. Determinaste os limites da terra e fizeste o verão e o inverno. Vê como os inimigos te insultam, Senhor. Uma nação insensata blasfemou teu nome. Não permitas que esses animais selvagens destruam tua pomba. Não te esqueças para sempre de teu povo aflito. Lembra-te das promessas da aliança, pois a terra está cheia de escuridão e violência. Não permitas que os oprimidos voltem a ser humilhados. Em vez disso, que os pobres e os necessitados louvem teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende tua casa. Lembra-te de como esses tolos te insultam o dia todo. Não ignores o que teus inimigos disseram, nem o tumulto que cresce sem parar. Provérbios 12, 11. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento. Quem corre atrás de fantasias não tem juízo. Glória a Deus, amados. Que permaneçamos todos na Bíblia Sagrada para que ela permaneça em nós. Oremos uns pelos outros e até ao dia de amanhã, se Deus permitir. Amém.